Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, o professor Emerson, professor de língua portuguesa. Estamos dando início a mais uma aula, tá bom? Então, como é de costume, eu convido a vocês a pegarem, certo, o caderno, a caneta, tirar print do conteúdo, para que juntos possamos compreender mais um assunto, mais um conteúdo dessa disciplina tão importante que é a língua portuguesa. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar trabalhando, falando sobre o período composto. Isso mesmo. Nós vamos estar vendo que é o período composto coordenado, que existe também o período composto subordinado. Vamos ver o que é oração assindética, oração sindética, tá bom? Período simples, período composto, enfim. Vamos estar aqui hoje trabalhando sobre esse conteúdo. Então fica ligado para não perder, tá bom? Muito bem. O período, é um enunciado composto de uma ou mais oração, ou seja, de construções que contêm um ou mais de um verbo. Quando contém apenas um verbo, é chamado de período simples. Quando contém dois ou mais verbos, é chamado de período composto. Tá? Então, eu acredito que você, a essa altura do campeonato, você já deve ter aprendido o que é frase, o que é oração, o que é período. Então, toda frase verbal forma uma oração, certo? E toda oração forma um período. Ou seja, para ser oração é necessário ter verbo. Beleza? Se essa oração ela é composta de apenas um verbo, nós temos um período simples. De dois ou mais verbos, período composto, que é isso que a gente vai estar aprendendo nesta aula. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. A menina dormia profundamente. Esse é um período simples, porque ele é formado por apenas um verbo, que nesse caso seria dormia. Os dias de inverno são longos. Período simples, que também é formado por apenas um verbo, que é são. Você sabe que eu só quero seu bem. Você sabe que eu só quero seu bem. Aqui nós temos um período composto. Note que nessa frase, nessa oração, nós temos dois verbos. Primeira oração, você sabe. Segunda, só quero. Então, lembre-se, para ser frase verbal, para ser oração, é necessário ter verbo. Logo, quando eu tenho duas orações, eu tenho agora um período composto, tá bom? Por fim, nós temos ele me ligou para dizer que não estava bem. Ele me ligou
para dizer que não estava bem. Aqui também, pessoal, nós temos um período composto. Olha só a primeira oração. Ele me ligou. Segunda, para dizer. Terceira, que não estava bem. Então, nós temos o verbo ligar, dizer e estava. Logo, nós sabemos que um período composto ele pode ser formado por duas ou mais orações. Vamos lá! Então, existem dois tipos de períodos compostos. Primeiro, o coordenado, certo? Que nós chamamos de período composto por coordenação. E o período composto subordinado, que nós chamamos de período composto por subordinação. E nós vamos ver que eles têm um pouquinho, né, de características diferentes. Primeiro, no período composto coordenado, não tem relação sintática entre si. Apresenta orações independentes, tá? E no período composto subordinado, há uma relação de dependência entre as orações que formam o período. Eu costumo dizer o seguinte, vocês que são adolescentes, quem aqui trabalha, por exemplo? Você trabalha? Você paga suas próprias contas? Você já é dono de si? Ou quem faz isso são os pais ainda? No caso de vocês, vocês são subordinados aos pais. Ou seja, trazendo para um período composto subordinado, eu quero dizer que uma oração ela só tem sentido se estiver entrelaçada com outra. Tá bom? Se esse período composto subordinado, ele só faz sentido, certo? Se as duas orações elas estiverem interligadas. Já no período composto coordenado, se eu, por exemplo, retirasse ali a conjunção que vai ligar essas duas orações, colocasse um ponto final, ela ainda continuaria com sentido, porque ela é um período composto coordenado, ou seja, as orações são independentes, tá? Nós vamos ver durante a aula. Olha os exemplos. Comprou e leu o livro. Comprou e leu o livro. Aqui nós temos um período composto por coordenação. Primeira oração, comprou. Segunda, leu o livro. E você observa que essas duas orações estão ligadinhas por causa da conjunção. Então, a conjunção ela tem essa função. E descobrimos que ele mente. Se a gente chegasse aqui, né, eu chegasse e dissesse, pessoal, nós descobrimos, e parasse, vocês iriam ficar se perguntando, descobriram o quê? O que é que acontece? A frase, né, a oração, que ele mente, só vai fazer sentido porque ele necessita da primeira oração, que nós chamamos de oração principal, tá? Então, por isso que ele é chamado de período composto por subordinação, né? Período composto subordinado, porque a segunda oração, ela é dependente, ela necessita da oração principal para fazer sentido. Na aula de hoje, nós vamos estar nos aprofundando sobre o período composto por coordenação. Na aula que vem, nós vamos estar estudando sobre o período composto por subordinação. Então, essa introdução é apenas para que você saiba, né? Já fique sabendo que existem dois tipos de períodos compostos. Um coordenado e outro subordinado. Então, vamos lá. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. As orações coordenadas subdividem-se em assindéticas e sindéticas. O que é isso, professor? As orações assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Elas sempre são separadas por vírgula, tá? Então, um exemplo aqui, como está aparecendo, diz assim, trabalhou, sempre irá trabalhar. Você vai observar aqui que o que divide as duas orações é a vírgula. Já nas orações sindéticas, elas são introduzidas por conjunção. E esse tipo de oração se subdivide em 5, certo? Existem 5 tipos de conjunções, tá? Conjunções essas que vão formar o nosso período coordenado. Então, para que a gente já passe o slide para aprender quais são as 5, né? Eu vou reexplicar para vocês. Quando eu tenho período composto, orações assindéticas, eu quero dizer que
não tem conjunção ligando essas orações. Elas são divididas, separadas por vírgulas. Já as orações coordenadas sindéticas, teremos ali uma conjunção, né? Conjunção é aquela palavrinha que liga termos da oração. E aí, vamos agora, certo? Adentrar sobre os 5 tipos de orações coordenadas, tá? A primeira é aditiva. Quando seu pai vai colocar combustível na moto, no carro, existem 2 tipos de gasolina, por exemplo. A gasolina comum e a gasolina aditivada. A gasolina aditivada é aquela que tem mais coisas, né? Tem uma adição de alguns outros produtos. Trazendo aqui para o português, as orações coordenadas aditivas são aquelas que têm uma relação de adição entre as orações. É como se eu fizesse uma ação e aí, após essa ação, vem outra, que nesse caso seria ligada, né? Essas ações seriam ligadas pela conjunção. Para ficar mais fácil, preste atenção. Ideia de adição, acréscimo. As principais conjunções usadas são o e, o nem, o não somente, o como também, o mais também, que não está aparecendo aí, mas eu acrescento. Observe os exemplos. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Note que as conjunções que estão em negrito nos dão a ideia de soma, soma de ações. Primeira ação, o professor não somente elaborou exercícios. Qual é a outra ação? Como também uma extensa prova. Compreenderam aí? Olha o outro exemplo. Ele telefonou e saiu de casa. Qual é a primeira ação? Telefonar. A segunda, sair de casa. Então, a conjunção e interliga essas 2 orações, nos dando a ideia de soma. Por isso que nós chamamos de orações coordenadas aditivas, ou seja, são aquelas que têm a ideia de adição, né? Que na matemática seria soma. Olha o outro exemplo. Ele não telefonou nem saiu de casa. Então, você vai observar que ele nem fez a ação de telefonar e nem sair de casa. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Em contrapartida, nós temos as adversativas. Quando a gente falar de adversativa, lembre de adversário. O que é que os adversários fazem? Eles são um contra o outro, não é? As orações coordenadas adversativas é como se eu dissesse algo na primeira oração, mas essa conjunção que nos traz a segunda oração, ele desdiz o que eu falei na primeira, tá? Olha o exemplo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Você vai observar aí que a conjunção mas cria uma relação de adversidade entre os sentidos, né? Bom, o exercício simples, prova complexa, tem alguma coisa a ver? É um pouquinho, né? Contrário, não é? Exercício simples com prova complexa. Então, o mas, o porém, o contudo, o entretanto, todavia, são exemplos de conjunções, certo? Que formam o período coordenado adversativo. Olha outro exemplo, ó. Gosto de flores, mas prefiro folhas. Gosto de flores, mas prefiro folhas. Você vai observar que a palavra preferir, ela tem um sentido maior do que gostar. Então, a conjunção, ó, cria aí uma adversidade de sentido. Gosto de flores, mas prefiro folhas, tá? Vamos lá. A terceira é a alternativa, né? A oração coordenada alternativa. Aqui, pessoal, como o próprio nome já nos diz, vai nos dar a ideia de opção. Isso mesmo, de alternância. As principais conjunções são o quer, um exemplo aqui, ó, quer queira, quer não, eu vou para a festa. O ora, por exemplo, ora você está feliz, ora está triste. E o ou você canta ou você toca. Vocês
observaram que nesses 3 exemplos que eu falei, há uma ideia de escolha? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Por isso que ele é chamado de alternativa. Olha os exemplos aí no slide. Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Vamos à praia ou à piscina? Olha aí a opção, a alternativa. Hora quer ir, hora quer ficar. Né? Não dá para entender. Tem aquelas pessoas que são indecisas, não é? Hora quer ir, hora quer ficar. Então, essa partículazinha, né? Essa palavrinha pequena que está em negrito, não é? Ou que estão em negrito, elas são as conjunções. Então, ou, ora, quer, são as conjunções alternativas. Vamos lá. E a conclusiva? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Entre a conclusiva e a explicativa, que vai ser a próxima. Porque ambas aparece o pois. Mas aí o que é que vai diferenciar, professor? O pois das orações coordenadas conclusivas vem após o verbo da segunda oração. E o pois das orações coordenadas explicativas vem após o verbo da primeira oração. Eita, professor, enganchei agora. Vamos ver aqui para ficar melhor? Então, a conclusiva, né, ela dá a ideia de dedução, de conclusão, e as principais conjunções usadas é o portanto, o pois e o logo. Olha os exemplos. O professor não elaborou a prova, logo, não poderá aplicá-la na data planejada. Então, aqui a gente tem uma conclusão. Bom, se ele não elaborou a prova, ele não vai poder, né, aplicar na data planejada. Agora, preste bastante atenção nesse segundo exemplo. Você está atrasado. Deve, pois, pedir desculpas. Eu quero dizer 2 macetezinhos aqui, para que vocês saibam identificar quando é conclusiva e quando é explicativa. O primeiro, o pois da conclusiva, ele sempre vem dentro de 2 vírgulas, no meio de 2 vírgulas. E o segundo você conta, certo? As orações. Se tiver 2 e o pois aparecer, conclusiva. Se só tiver uma e o pois aparecer, explicativa. Olha o exemplo. Você está atrasado. Primeira oração. Deve, segunda oração. Pois, pedir desculpas. Por quê? Eu não ensinei agora há pouco que cada verbo representa uma oração? Salve exceção, né? Uma observação, se tiver ali, por exemplo, uma locução verbal. A locução verbal é outra coisa. Mas veja, você deve estar atrasado, vírgula, primeira oração. Deve, olha, segunda oração, pois pedir desculpas, tá? Então preste atenção. O pois da conclusiva vem no meio de 2 vírgulas e sempre após o segundo verbo ou o verbo da segunda oração, melhor dizendo. Por fim, a explicativa dá a ideia de quê? Explicação, isso mesmo, né? Motivo. E as principais conjunções são o pois, o porquê junto sem acento e o que. Olha aí que o pois apareceu novamente, mas vamos observar aqui, ó, os exemplos. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Vamos colocar ali o pois. O professor não elaborou a prova, pois ficou doente. Faça de conta que no lugar do porquê tem um pois. O que é que a gente observa? Só tem uma vírgula e esse porquê ou esse pois, né, que eles são equivalentes, eles aparecem após a primeira oração. Qual é? O professor não elaborou a prova, pois ficou doente. Então, após uma vírgula, após a primeira oração, veio pois, explicativa. Após a segunda oração e no meio de 2 vírgulas, conclusiva, que eu expliquei anteriormente. E espere um pouco, que ele não demora. Tá bom, pessoal? Então, a explicativa dá a ideia de explicação. E as principais são o pois, o porquê junto sem acento, o que e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do assunto. Nós temos encontro marcado a semana que vem. Reforce com o professor mediador, faça pesquisas. Vou deixar uma dica para vocês, o professor Noslen,
tá? Professor Noslen no YouTube, para quem deseja se aprofundar no assunto. Então, obrigado e até a próxima aula.